No final do ano passado, eu separei do meu marido. Eu passei 3 meses separada dele. Todo ano, a mãe dele organiza uma viagem para passar o Natal e a virada de ano na casa dos parentes dele. Nos 5 anos que a gente tá morando junto, eu nunca fui nenhuma vez nessa viagem, porque a minha sogra falou que era só para a família. E foi uma única vez que eu falei para eles que eu junto com eles. E depois que ela me falou isso, eu já me distanciei deles, já que eu não fazia parte da família. Ano passado, o meu marido estava organizando para ir nessa viagem e eu estava grávida, já esperando a hora da nossa filha nascer. E eu pedi para ele não ir essa viagem e ficar comigo, porque a gente mora num sítio e fica bem distante da cidade. É 1 hora de carro para chegar lá. E ele falou que não podia ficar, que já estava tudo organizado, que se ele não fosse, a mãe dele ia ficar chateada. Já que eu ia para casa da minha mãe, não fazia sentido nenhum ele ficar comigo. E ele começou a organizar as coisas dele e foi para a viagem dele. E eu fiquei no sítio. Liguei para o meu pai e pedi para ele vir me pegar. 2 dias depois, a minha filha nasceu e ele não teve a consideração de me ligar uma única vez para saber como é que eu estava. E eu também não liguei para falar que a nossa filha tinha nascido. Ele passou o Natal e a virada de ano. Não me ligava e não me mandava uma mensagem. E eu pedi para o meu pai arrumar um caminhão de mudança para pegar as minhas coisas lá no sítio. Quando ele voltou, que ele viu que não tinha nada em casa, ele veio na casa da minha mãe, perguntando por que eu tinha pegado as minhas coisas e falando que eu estava exagerando, que eu sabia que ele não estava fazendo nada de errado, que ele estava era com a família dele e pediu para mim voltar para casa. Eu falei que não, que ele não teve consideração nenhuma comigo. Sabia que eu estava grávida, só esperando a hora da nossa filha nascer, e não ligou para saber como é que eu estava, ou para saber como é que nossa filha estava, e eu não ia voltar com ele. Passei 3 meses separada dele, e ele insistindo, falando para mim voltar para casa, que ele não ia mais me deixar só, até que eu aceitei voltar com ele. Agora já está falando novamente nessa viagem, na viagem com a família dele, e eu falei para ele que se ele for nessa viagem, a gente vai se separar, que eu não vou passar a vida inteira morando com ele desse jeito não. Todo final de ano, ele me deixando sozinha e vai viajar com a família dele, como se eu não fosse a família dele. E ele foi se reclamar para a mãe dele, falando que eu não queria deixar ele ir na viagem. E ela veio tirar satisfação comigo, falando que eu não tinha direito nenhum de proibir ele de ir nessa viagem. E se eu estivesse achando ruim e não quisesse ficar sozinha em casa, a porta da rua era a serventia da casa. E eu sabia muito bem a estrada que levava para a casa da minha mãe, que eu não estava presa naquela casa não. E ela me falando essas coisas e ele ouvindo não falou nada. Quando ela foi embora, eu só comecei a arrumar minhas coisas e liguei para o meu pai arrumar um caminhão de mudança. Meu marido falou que eu estava exagerando, que era só uma viagem, mas dessa vez não teve volta. E me diz aí, gente, o que vocês fariam numa situação dessa? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês.